Bom dia, é um prazer ter vocês em mais uma aula nesse domingo pela manhã. Antes da gente começar a aula, como é de praxe, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para que você não perca nenhuma das notificações. Fique até o final, assista a aula por completo, comente aqui embaixo o que você achou da aula, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão. Nós vamos estar lendo todos os comentários e é importante que você participe. E é importante também que você compartilhe esse conteúdo. E não compartilhe simplesmente para as pessoas que fazem parte da nossa congregação, mas que você compartilhe para todos. Nós queremos aproveitar a internet para abranger o máximo de pessoas possíveis. Essa produção de conteúdo é para a igreja, não somente a Quinta Igreja, mas para todos aqueles que estão interessados em crescer em seu conhecimento e fortalecimento da fé. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista. Nós temos uma sequência dentro do livro de Eclesiastes. É importante você estar por dentro e entendendo o raciocínio por completo e não só em parte. Bom, a nossa aula de hoje, o tema é sabedoria versus a força. O nosso texto base são dois para que você possa acompanhar e meditar durante a semana. Eclesiastes 9, 13 a 18 e Tiago 1, de 5 a 9. Se você quiser, abra sua Bíblia e vamos dar início à nossa aula. O livro de Eclesiastes é carregado de melancolia. Em vários momentos na leitura do livro, nós presenciamos isso. Muito se acredita pelo momento da vida de Salomão. Nós percebemos uma tristeza à beira do abismo, quase que um inferno interior. Nós podemos ver isso em Eclesiastes 6, de 3 a 6, 1 de 1 a 2, de 27 a 29. Todos eles nós temos exemplos de uma melancolia extrema. Principalmente nesse capítulo 9. Salomão é conhecido por sua sabedoria, por ser aquele que pediu por sabedoria, por ser conhecido como o homem mais sábio que já existiu. E nesse capítulo, ele conta uma história onde ele coloca em xeque a sabedoria, como ela não sendo algo tão assim. Nesse capítulo, Salomão começa contando a história de um pobre sábio, que diante de ataque de um grande rei com um grande exército sobre uma cidade, conseguiu salvar essa cidade. Com um porém, esse homem pobre e sábio não teve nenhum reconhecimento. Ele foi completamente esquecido. E é sobre essa temática que nós vamos falar na aula de hoje. Como eu disse, nessa história nós vemos um embate entre a força e a sabedoria. Quantos de nós já não tivemos dias maus? Todo ser humano passa por momentos de adversidade, momentos de problemas, momentos em que tiram o nosso sono, e mais do que isso, momentos que nós passamos que nós não temos vontade nem mesmo de levantar, problemas que nos acuam, que são essas tribulações. E o tolo, diferente do sábio, nesses momentos tenta passar pela força, tenta prosseguir por meio do seu próprio braço, por meio da sua própria dependência. Nós vemos que na história da humanidade, o poder, o domínio sobre as situações são sempre por meio da força. Nós vemos que a história é um cemitério de impérios. Nós vemos os alemães sobre Leningrado, nós vemos a Babilônia derrotada pelos medo-persas, nós vemos os gregos e os romanos que eram potências na sua época, que nós nunca imaginaríamos que poderia sucumbir, mas que ficaram apenas na história, que sucumbiram. A força e a sabedoria são duas coisas inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a sabedoria, menor será a utilização da força. Mas quanto mais a força é utilizada, mais a sabedoria é deixada de lado. Mas em Deuteronômio 8:17 diz o seguinte: não digam, pois, em seu coração, que a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Nós vemos o Senhor advertir a respeito da dependência do seu povo para com Ele em vários momentos, seja no Antigo Testamento como nesse texto,
ou seja, em Coríntios 4, 1 Coríntios 4, 17, João 15, 5, Provérbios 3, de 5 a 8. E é diante dessa advertência que nós passamos para o segundo ponto. Para que serve a sabedoria? No texto de Tiago 1, de 5 a 8, o título é Como obter a sabedoria? Citando aqui John MacArthur, no estudo dele a respeito desse texto, ele diz que a sabedoria que se refere nesse texto consiste no entendimento e as habilidades práticas de que precisavam para levar uma vida de maneira a glorificar a Deus. Não se referia a uma mera especulação filosófica, mas a sabedoria pautada na palavra, vontade revelada de Deus para nós, que saía do campo dos pensamentos, que saía do campo, da cognição e aplicava-se nas ações dos dias a dias de cada filho. De modo que só essa sabedoria divina é que permite a nós, filhos de Deus, cristãos, sermos alegres e submissos mesmo diante das provações da vida. A gente vê que em toda a Bíblia, desde o começo até o fim, Deus permite esses momentos de dificuldades nas nossas vidas para que nós possamos entender a nossa completa dependência dele, para nos revelar a nossa incapacidade, mas ao mesmo tempo, mesmo diante dessas provações, o Deus, em seu amor infinito, ele nos concede toda a sabedoria. Ele coloca à nossa disposição para que nós possamos passar por essas provações com o objetivo de saber, conhecer melhor quem Ele é, conhecer melhor quem nós somos, de onde e como devemos prosseguir na nossa vida, para que nós passamos por esses momentos a nos alegrar, mesmo diante das frustrações, para que a gente possa nos construir mesmo no momento que aparente é de destruição, para que isso molde nosso caráter, a nossa identidade de filhos. Por mais que seja mais tentador passar por esses momentos de uma maneira desonesta, dando um jeitinho, talvez com maldade, com desonestidade. Salomão foi um homem muito sábio, que pediu a Deus sabedoria. Isso se encontra lá em 2 Crônicas 1, de 8 a 10, em Deuteronômios 8, que foi o texto que nós citamos no ponto anterior. Deus antes começa a falar a respeito de toda a sua provisão na caminhada do povo de Israel quando sai do Egito e vai se encaminhar para a terra prometida, mostrando como eles eram fracos e dependentes, mas ao mesmo tempo demonstrando, devido às suas provisões e à presença dele para aquele povo, o seu completo amor e a sua completa bondade para com eles. Então é para isso que serve a sabedoria divina, para que a gente possa passar por essas provações, para que o nosso caráter seja aprovado, para que nós possamos ser amoldados à medida do varão perfeito que é Jesus Cristo, para que diante dessas situações nós testemunhemos o mundo a nossa alegria e a nossa completude, integridade, o nosso contentamento devido ao nosso amor e a nossa vida entregue ao Senhor. Mas existe um ponto, e aqui nós já vamos para finalizar a aula, que é a respeito da falta de reconhecimento do sábio. Nós vemos que na história do texto base que o pobre, porém sábio, salvou toda uma cidade, mas caiu no esquecimento. Ele não teve qualquer reconhecimento, não teve qualquer celebração pela sua vida, ele sequer foi lembrado. E esse é um fato que talvez você já tenha pensado, ou talvez você já tenha ouvido falar, que muitas vezes a desonestidade, a maldade, o crime compensa. Já ouviu falar sobre isso? É porque nós vemos exemplos na nossa vida de pessoas que agiram de maneira desonesta, com mentiras, de maneira enganosa e conseguiram sempre levar vantagem nisso. Nós consideramos o esperto é aquele que leva vantagem em cima dos outros, mesmo que por meios desonestos. E essa é uma mentalidade que nós precisamos extirpar na nossa mente.
A maioria de nós nunca fomos ensinados a ser ruins. Quantas vezes o seu pai te ensinou, falou: olha filho, ou quem te criou, olha filho, você precisa fazer isso da maneira errada, você precisa mentir, você precisa roubar? Muito pelo contrário. Mas devido à queda, o pecado se arraigou em nós. Nós somos prisioneiros do pecado. Nós somos ruins por natureza. Nós nascemos maus, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E toda e qualquer bondade que nós possamos fazer é somente devido à ação do sacrifício de Cristo na cruz e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E por mais que o mal possa parecer muitas vezes mais vantajoso, possa parecer um caminho mais fácil a ser seguido, ou um caminho mais prazeroso a se tomar, nós precisamos entender que a lógica do reino, ela é completamente inversa com a lógica do nosso mundo. E nós devemos agir, portanto, com sabedoria e consequentemente com bondade. Primeiro, nós não fazemos por reconhecimento, nós não fazemos por um crédito, por um título, mas nós fazemos por saber que o único bom e santo é Deus. Segundo, nós buscamos ser sábios e obedecer a Deus, porque esta é, se não a principal, uma das maiores formas de representação do nosso amor por Deus, o qual nós devemos, por meio de um mandamento e por meio da nossa relação, amar a Ele sobre todas as coisas. Terceiro, nós devemos buscar sabedoria, porque isso é um imperativo. Cristo e Deus, durante toda a história do seu povo e da Bíblia, nos instiga insistentemente a buscar por sabedoria, e ela está disponível a nós, como está no texto de Tiago que nós citamos. Quarto, nós devemos buscar a sabedoria e agir com sabedoria, porque é dela que provém a bondade, e da força provém a maldade. Quinto, fazemos e agimos com sabedoria porque devemos viver uma vida de maneira a glorificar a Deus, e a nossa sabedoria é exatamente para isso, para dar testemunho da bondade e do caráter de Deus. Nós insistimos em ser sábios, corretos e santos, mesmo que isso pareça nos ser muito sacrificial e muito custoso, mas nós persistimos nessa atitude, porque nós já recebemos a vida eterna, nós já recebemos tudo que nós precisamos em Cristo Jesus. E diante do exemplo de Cristo, sabemos que a única maneira que nós podemos transformar o mundo, a única maneira que nós podemos salvar cidades, a única maneira que nós podemos transformar os corações e vidas é através do amor sacrificial, assim como foi Jesus. Como Ele mesmo nos advertiu: aquele que quiser viver visando ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que, por amor a Deus e por amor dos seus próximos, entregar a sua vida, ganhá-la-á. Espero que você tenha uma excelente semana, espero que você tenha curtido o nosso conteúdo. Deixe seu like, como nós dissemos, e que Deus te abençoe. Grande abraço.